Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor, amém. É motivo de alegria estar aqui novamente, junto com os irmãos, para dar graças e honra ao nome do Senhor Jesus. Se você não sentiu Deus aqui hoje ainda, você está com algum problema. Está com alguma dificuldade, porque desde o momento em que eu coloquei meus pés dentro deste lugar, a presença de Deus é notória neste lugar. Desde o momento em que eu coloquei meus pés ali, meu corpo está todo arrepiado até agora. Então, se você não sentiu a presença de Deus até este momento, eu quero dizer para você, você está com alguma dificuldade, está com algum problema, tem alguma coisa tirando a sua atenção simplesmente dessa atmosfera espiritual, porque aqui dentro o ambiente já está preparado há muito tempo. Então, eu te convido, se você ainda não sentiu, dê glórias ao nome do Senhor Jesus. Bendiz ao nome do Senhor Jesus, glorifica o nome do Senhor Jesus, porque a manifestação do poder e da glória dele já é notória em nosso meio. E eu sinto a presença de Deus neste lugar. Meu coração está muito grato por essa oportunidade. Todas as vezes que eu recebo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, eu fico muito feliz, porque é mais uma chance, mais uma oportunidade em que Deus está investindo em mim, no meu ministério. E as pessoas reconhecem isso, graças a Deus. E eu fiquei mais feliz ainda por ver a Raquel aqui. A Raquel é minha mãe espiritual, minha intercessora. A Raquel é uma bênção de Deus na minha vida. E hoje, por mais que eu conheça as pessoas que estão aqui, eu senti a necessidade de ter uma intercessora comigo. Só que as pessoas que eu chamei, pastora, ninguém podia vir, pastora. Ninguém podia vir. Eu nem lembrei da Raquel. Nem lembrei. A Raquel, como minha mãe espiritual, não lembrei dela. E eu tô ali escrevendo. Até deixei o livro ali de lado. Porque quando ela chegou e sentou do meu lado, o Espírito Santo falou para mim: deixa de lado o livro, porque eu vou falar contigo. E quando a Raquel chegou, meu coração ele pulou de alegria, sabe? Em ver não somente a Raquel, mas ver que Deus simplesmente trabalha através da vida da Raquel. E eu louvo a Deus porque se eu ainda estou ministrando a palavra do Senhor, se os irmãos estão tendo a oportunidade de ver Deus me usando através da sua palavra, é primeiramente por causa de Deus e depois também por causa da oração da Raquel que eu estou aqui, tá bom? E eu glorifico a Deus pela sua vida, eu te amo, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A cada um dos irmãos que está aqui, eu não sou de fazer isso, os irmãos que me conhecem, a Rafa me conhece há muito tempo, eu não sou. Mas eu senti a necessidade de falar isso para Raquel nesta manhã, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um, inclusive a sua, tá bom, Raquelzinha? Você é muito amada, muito especial, tá bom? Convido os irmãos. Ela falou comigo assim: hoje o culto está falando muito sobre adoração, está falando sobre salmos. Vai ministrar em salmos também? Eu falei, não. Hoje o Senhor não falou comigo em salmos nada sobre adoração. Mas eu falei com ela, me apeguei a uma palavra quando eu cheguei neste lugar, porque foi a palavra que Deus falou comigo dentro da minha casa. Quando eu cheguei, a Rafaela estava terminando de orar e passou para a irmã. E uma das orações que a irmã falou, ela falou muito sobre isso, sobre estratégia. E eu me agarrei a essa palavra, porque foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Estratégia. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com a igreja, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Estaremos fazendo menção de alguns versos. Prometo aos irmãos que serei breve em minhas palavras, amém? 1 Samuel, capítulo 17. A leitura será um pouco extensiva, mas não muito. Não irei ler todos os versos, mas irei ler alguns que será necessário para o entendimento de todos, amém? Os irmãos encontraram? Que nos diz assim, verso 1: ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os seus homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado. E entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus
um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada. E o peso da capa era de 5.000 esquilos de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas, e um dardo de bronze entre seus ombros. E a haste da sua lança era com um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 esquetes de ferro. E um que portava um escudo ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhe: porque saíste para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e matar, então vos sereis nossos servos e vos servireis. E o filisteu disse: eu desafio o exército de Israel nesse dia. Dai-me um homem para que possa lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. Verso 16. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. Versículo 23. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali um campeão, os filisteus de Gate, do nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: veste este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel, e será que o homem que matar, o rei enriquecerá com grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio, exército dos Deus vivo? Versículo 45. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença nos encontramos. Deus, nós te rendemos graça, louvor e adoração, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Ó Deus amado e querido, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Nós estamos diante da tua presença. Eu te peço, Jesus amado e querido, que não venha ser eu, Thaísa, mas que venha ser o seu Santo Espírito através da minha vida. Fala aquilo, Senhor, que nós temos a necessidade de ouvir o Senhor falando conosco nessa noite. Eu te peço, Jesus amado e querido, se existe no nosso meio algum coração entristecido, algum coração amargurado, alguma mente cativa, Senhor, pelo poder que há no seu nome, através da tua palavra, que será ministrada nessa manhã, que este coração, que essa vida saia daqui hoje regozijando no teu poder e na tua glória, porque, Senhor, na tua presença nós encontramos a alegria que precisamos, Senhor, para as nossas vidas. E a minha oração é, ó Deus, continue falando com a tua igreja nesta manhã. Esta oração que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você senta, mas senta glorificando, aplaudindo o nome do Senhor Jesus, dando honra, dando glória, dando louvor, dando adoração, porque Ele é digno e Ele merece. Aleluia. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida.
nos fala a respeito de uma guerra, né? Guerra não, um desafio entre um homem e um menino, um guerreiro e um não guerreiro. E se você for procurar sobre essa história, você vai perguntar a uma criança de 3, 2 anos que os pais servem ao Senhor, até mesmo que não servem ao Senhor. A criança vai te falar detalhes sobre essa história, porque é uma história bastante conhecida. E o que me chama a atenção é que a guerra, eu não estou aqui para falar o contexto, muito ficar presa ao contexto, como iniciou a guerra entre os filisteus e os israelitas. Mas só para refrescar um pouco a nossa memória, essa guerra simplesmente se iniciou territorialmente. É que o Senhor deu a terra de Canaã ao povo de Deus, aos israelitas. E ainda o Senhor simplesmente deu uma ordenança a Josué dizendo: falta terra aonde os filisteus residem, porque aquela terra ali também pertencia ao povo do Senhor. E dali, quando o povo de Deus começou a guerrear, começou essa guerra, muitos conflitos entre o povo de Israel e o povo filisteu. E foi se passando anos e essas guerras simplesmente foram permanecendo. Por quê? Porque uma vez que você entra numa batalha, entra numa guerra, eu vou dizer para você, meu querido irmão, essa guerra simplesmente tem um refrigério da parte de Deus para a sua vida. Mas não dizer que muitas das vezes essa guerra vai terminar para sempre. Mas nós passamos por uma guerra, recebemos o refrigério da parte do Senhor, logo depois nós guerreamos novamente. Não é diferente como no tempo antigo era assim. Era um tempo de guerra, de batalha. O povo prevalecia em nome do Senhor Jesus. Novamente guerreava e vencia a guerra. E assim constantemente. Então eu quero te dizer uma coisa. Você está no momento de guerra. Você está no momento de refrigério. Não é diferente do tempo bíblico. Você simplesmente está vivenciando aquilo que os nossos irmãos também sempre vivenciaram. A Bíblia nos diz que em uma dessas guerras, o inimigo simplesmente ele decide se levantar com uma estratégia diferente. Ele decide se levantar com, vamos dizer, com uma ousadia diferente. O inimigo simplesmente decide se levantar com uma arma diferente. O inimigo sabia que o povo de Deus simplesmente prevalecia, simplesmente porque eram servos de Deus, seguiam ao Senhor, e quem guerreava e estava na frente da batalha muitas das vezes era o Senhor por eles. A Bíblia nos diz que a estratégia do inimigo agora é pegar um inimigo, simplesmente um gigante de dentro da terra de Gad. Esse gigante simplesmente não era qualquer gigante, mas era um gigante simplesmente guerreiro. Era um gigante simplesmente que sabia lutar, que tinha estratégia de guerra. Era um gigante que foi ensinado desde pequeno como era guerrear, como era a vida no campo, como ele poderia entrar dentro do campo e prevalecer dentro do campo. Além disso tudo, dele ter a estratégia de vencer a guerra. Esse gigante simplesmente ele era forte e ele era ousado, porque ele sabia que os seus inimigos simplesmente não o temia simplesmente pelos anos que ele guerreava, mas ele sabia que os seus inimigos temiam diante dele por causa do seu tamanho e também por causa daquilo que ele falava, que ele era ousado para falar. E qual é o homem, vamos dizer, com 1,5 m ou até mesmo com 1,90 m, que não vai temer diante de um gigante que tem 3 metros de altura? Além de ter 3 metros de altura, é alguém que sabe guerrear muito bem, é alguém que sabe falar muito bem, é alguém que sabe aonde está e o que está fazendo. Qual é a pessoa que não vai temer diante desse gigante? Todo mundo teme. Até o maior guerreiro dentro de Israel temeu diante de Golias. A Bíblia nos diz que os filisteus e os israelitas, cada um de um lado, simplesmente prepararam os seus acampamentos. Era um dia normal. Os israelitas estavam acostumados a vencer, estavam acostumados com guerra. Se levantaram, vamos dizer, mais um dia de guerra, mais um dia de peleja, mais um dia de batalha. O Senhor está conosco.
Nós vamos vencer essa batalha. Só que enquanto eles estão indo para a guerra, o inimigo simplesmente frustra a expectativa de vitória dentro deles, apresentando para eles uma coisa que eles não queriam ver naquele momento. Um guerreiro, mas um guerreiro que simplesmente que veio convicto para vencer. O povo de Deus simplesmente, vamos dizer, murchou diante disso. Eu imagino eles olhando e falando: nossa, a estratégia veio, mas veio pesada dessa vez. A afronta veio, mas veio pesada dessa vez. O levante veio, mas veio simplesmente pesado dessa vez. Como é que iremos vencer diante desse guerreiro? Não tem homem competente no meio do povo de Deus para vencer este homem, este inimigo. Não existe, vamos dizer, um homem de Deus aqui no meio que está aliançado em oração, que está simplesmente em contato com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Independente do tamanho, um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, não se preocupa com o tamanho do gigante, mas simplesmente olha para o Deus que o colocou dentro da guerra. E independente do gigante, ele está dentro daquela guerra para ganhar, e ele sabe disso. Nem que eu tenho que simplesmente ficar um mês todo de joelho em oração, subir um monte, pagar simplesmente, vamos dizer, um propósito com Deus, mas esse gigante, ele não vai vencer essa guerra. Só que eu olho para essa guerra aqui como uma guerra espiritual nesse momento. Não tinha ninguém preparado espiritualmente para afrontar aquele gigante. Por quê? Era guerreiro sim, mas não tinha o Deus a qual os israelitas serviam. Tanto que esse gigante, ele se colocou de pé. E o desafio era o seguinte: eu desafio ao povo de Deus, aos israelitas, eu só quero um homem, um guerreiro, que se propõe a lutar comigo. O desafio é o seguinte: se esse homem, se esse guerreiro que os israelitas me dá, vencer a guerra, nós filisteus simplesmente nos rendemos ao exército israelita e simplesmente vamos servir o povo israelita. Mas se eu vencer, os israelitas simplesmente servirão aos filisteus. Gente, quando eu olho isso daqui, eu simplesmente imagino Deus do céu olhando para esse desafio, esse gigante gritando dentro daquele vale, e o Senhor simplesmente olhando: gigante, você não imagina o tamanho do meu poder sobre a vida desse povo. Você não tem a proporção do meu tamanho. Você simplesmente é limitado àquilo que você está vendo no físico. Enquanto você se levanta como uma estratégia nova, eu envio um anjo simplesmente para simplesmente preparar o menino e trazer até esse vale para lutar com você. Aí o que acontece? Davi está lá com seu pai. Está dentro de casa. Está dentro de casa não, está no campo. Está pastoreando ovelha. E o gigante está gritando lá no vale. A Bíblia nos diz que passa 40 dias. E 40 dias o gigante se levanta afrontando o povo de Deus. Jessé olha para Davi e fala: Davi, preciso que você leve alguns utensílios, alguns alimentos até seus irmãos. Davi, ele vai até seus irmãos. E o que me chama a atenção é que enquanto Davi, ele está se preparando para levar o alimento para seus irmãos, Davi nem imagina que seus irmãos estão passando por uma afronta.
que o povo de Deus está passando por uma afronta. E a Bíblia nos diz que ele se prepara e ele vai. Quando ele chega lá, ele deixa a carruagem com quem é responsável para cuidar das carruagens, e ele se apresenta aos seus irmãos. Quando ele vai se apresentar, no momento em que Davi está se apresentando, era um momento simplesmente que o inimigo, o gigante Golias de Gade, ele se levanta novamente para afrontar. E o que me chama a atenção é que antes de Davi chegar, o gigante ele simplesmente usa uma palavra. Ele fala: porventura, vocês não são servos de Saul e eu sou filisteu? O que o gigante simplesmente está dizendo: porventura, não são vocês que dizem que servem a Deus? Eu não sirvo a Deus como vocês servem. Eu não temo a Deus como vocês temem. E vocês agora estão temendo diante de mim, mesmo quando vocês dizem que quando entram numa guerra, antes de vocês ir para essa guerra, quem vai na frente é o Senhor. Não é vocês que estão dizendo isso. Não é vocês que dizem isso? O inimigo é tão ousado que muitas das vezes ele vem simplesmente fazendo com que a gente tema diante de coisas muitas das vezes que nós usamos, de coisas que nós falamos. O inimigo de maneira nenhuma vai entrar numa guerra com você naquilo que ele sabe que você não teme, mas ele vai entrar numa guerra diante daquilo que você teme muitas das vezes, que você tenha medo. E quando você demonstra medo por aquilo que você simplesmente tem medo, ele vai usar para você a estratégia simplesmente: ué, mas você não falou mês passado que você venceria essa guerra, mas venceria no nome do Senhor Jesus? Não foi você que entregou a Jesus e falou para ele fazer conforme a vontade e o querer dele? Agora que a porta fechou um pouquinho, que o campo estreitou um pouquinho, você esqueceu que você é servo e entregou essa situação na mão de Deus? Aí o que me chama a atenção é que não tinha ninguém ligado ali. Mas Davi está vindo, mas Davi não está vindo desligado. Davi está vindo de casa, mas Davi está vindo ligado e preparado. Aí Davi chega. O gigante se levanta novamente e começa a falar. Davi, ele presta atenção nas palavras do gigante. Quando o gigante termina de falar, Davi olha e fala. Os homens olham, temem diante do gigante, fogem e falam: esse homem tem se levantado. E o rei disse que ao homem que vencer, o rei dará todas as riquezas dentro de Israel. E também dará a mão da sua filha em casamento. Esse homem será reconhecido dentro de Israel. Davi olha e pergunta: o que será feito simplesmente ao homem que vencer este homem? Davi não está simplesmente ligado às riquezas materiais. A pergunta que Davi está fazendo aqui é a seguinte: eu quero saber, ao homem de Deus que tiver a ousadia de se levantar contra este inimigo, o que vocês estão dispostos a fazer por ele? O que Davi simplesmente está dizendo é: quando alguém se dispõe a lutar por uma guerra que não é dela, o que você vai fazer para que Deus seja com aquela pessoa durante aquele ambiente de guerra? Davi está perguntando: vocês estão dispostos a orar por mim enquanto eu guerreio por vocês? Vocês estão dispostos a pagar um preço de oração por mim enquanto eu me levanto para lutar? Davi está falando: eu não me preocupo com simplesmente bens materiais. O que eu quero saber aqui é se existem homens simplesmente dispostos a adorar a Deus no momento de guerra, junto comigo. Aleluias. Ei, é difícil encontrar quem está disposto
disponível a lutar com você no momento de guerra. Lutar como assim, Thaisa? Bater no inimigo? Não, orar, jejuar, buscar, se consagrar junto com você, porque vou dizer, gritar é fácil demais, pegar panela e fazer barulho é fácil demais. O difícil é se humilhar em oração. O difícil é reconhecer a grandeza de Deus dentro de um ambiente de guerra. Davi está falando, tem alguém disponível para isso aqui? Porque lutar eu vou. Eu quero saber se vocês vão estar na minha retaguarda. Porque Davi olha e fala assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Vamos dizer assim? O Davi está dizendo para ele, está falando assim: ele não tem nem aliança com Deus para gritar com essa ousadia toda. Ele não tem ligação nenhuma com Deus, simplesmente para falar da forma que ele está falando. Eu quero saber quem ele pensa que é para afrontar um povo que Deus chamou mais do que vitorioso. A Bíblia nos diz, conhecemos, Davi se propõe a lutar com o gigante. Saul pega, fica preocupado, é novo, é pequeno. Saul simplesmente pega seu armamento, a sua armadura, quer colocar em Davi. Davi percebe que não cabe, está grande porque ele é pequeno. Davi não tinha nem 21 anos de idade aqui, meu irmão. Davi ainda era um menino, vamos dizer, um pré-adolescente ou até mesmo um adolescente. À vista de homens, Davi simplesmente era alguém visto sem maturidade nenhuma. À vista de homens, Davi simplesmente era visto como alguém inconsequente. À vista de homens, Davi simplesmente era visto como alguém que não tinha portabilidade de nada. Mas à vista de Deus, Davi era visto como um homem, e um homem guerreiro diante de Deus. A Bíblia nos diz que Davi olha e fala: não cabe em mim, não é para mim, não serve para mim, então eu não vou lutar. A minha pastora falou uma coisa, e aquilo que é bom a gente aplica, a gente guarda e compartilha. E muitas pessoas falam isso, e eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã. Não queira usar coisas que não é para você usar. Não serve em você, não cabe em você, tá pesado para você. Deixa para trás e segue com aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu. Guerras, não venceremos guerras com armamento que não é nosso. Como assim? Eu vou guerrear porque a Raquel ora por mim. A Raquel está me cobrindo em oração. A parte de orar para entrar na guerra é responsabilidade minha. Porque enquanto eu oro, eu busco, eu me consagro, Deus levanta uma intercessora simplesmente para me cobrir em oração. Tipo assim: Senhor, enquanto ela estiver lá naquele campo de batalha, eu te peço, envia anjos para lutar com ela. Envia anjos para lutar com ele. Abre caminhos aonde não existe caminho. Abre porta aonde não existe porta. Eu sinto Deus neste lugar, e por isso eu falo assim: Senhor, enquanto ela estiver lá, que ela não esteja sozinha, mas o Senhor vai aonde eu não posso ir. O Senhor entra onde eu não entro. O Senhor toca onde eu não posso tocar. Ele me cantere modarassai. Ele me cantere modarassai. O Senhor está visitando necessidades aonde você não consegue visitar nesta manhã. Aleluia. Essa é a diferença.
Davi, ele simplesmente se prepara, não para usar o armamento de Saul, mas Davi é preparado para usar aquilo que Deus deu para ele, que só cabia nele. Vamos dizer, a unção pastoral está só sobre a vida da pastora Mônica. É Mônica, né? Só sobre a vida da pastora Mônica. Eu fui chamada como obreira, então eu vou servir como obreira. Eu não tenho que colocar sobre a minha vida um título ainda que não é meu, uma responsabilidade ainda que não é minha. Sabe por quê? Porque eu muitas das vezes não vou ter a competência para guerrear guerras que a pastora consegue guerrear. Eu não vou ter peito simplesmente para bater de frente com o inimigo, com guerras que a pastora consegue bater. Eu simplesmente não tenho a competência, eu não consigo orar como a pastora consegue orar. Eu simplesmente não tenho a maturidade que ela tem para lidar com coisas que eu não consigo lidar. Tá na guerra? Vai pra guerra com aquilo que é teu. Ah, Thaisa, mas meu sonho é ser obreira. Mas ainda você está como membro. Então sirva ao Senhor como membro. Louve ao Senhor como membro. Simplesmente sirva ao Senhor como membro. Guerreie no meio dessa guerra como membro. O Senhor te deu a oportunidade de ser obreiro. Sirva ao Senhor como obreiro. Sirva ao Senhor no diaconato, no presbitério. Sirva ao Senhor no campo evangelístico, no campo missionário. O que você não pode fazer é usar em você aquilo que não é seu ainda. O que o Senhor não te deu não é seu. Não posso afirmar que virá. Tem pessoas que as pessoas olham e falam, mas eu vejo. Eu cheguei numa igreja para ministrar. E desde quando a irmã me fez o convite, ela se apresentou para mim, ela começou a me apresentar mesmo como missionária. Eu falei, minha irmã, não sou missionária. Fui chamada como obreira. E ela na conversa, missionária. Aí eu deixei. Cheguei na igreja, fui apresentada como missionária. Antes de ministrar a palavra. Porque eu tenho consciência. As pessoas podem ver isso em mim, mas a unção ainda não foi derramada em mim. Eu reconheço isso. E eu falei, eu não sou missionária. Aí eu ainda brinquei, falei, deve estar vindo alguma coisa aí. Algo o Senhor vai fazer, mas ainda não sou. E logo no final, para, vamos dizer, afirmar, eles me deram um caderno, eu até postei uma foto esses dias. Missionária Thaisa Rosa. Aí, no final de tudo, uma irmã virou para mim e falou assim, não fale que não quando o Senhor diz que é. Eu falei, se o Senhor está falando que é, então eu sou. Só que eu entendo. Se eu chegar aqui e falar, eu sou missionária, sendo que eu sei que eu não sou, eu estou errada. Estou mentindo. Estou entrando em um campo ainda que não é meu. Tem muita coisa ainda para mim chegar, vamos dizer. Talvez eu ainda tenha que passar pelo diaconato para chegar a missionário. Talvez não, talvez o Senhor pode me levar, simplesmente tocar na vida de alguém que vai, o Senhor sabe quem é. Já me levar logo para aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que guerrear com aquilo que o Senhor me deu. O quê? Servindo ao Senhor como obreira da casa do Senhor. Sou ministra do Evangelho em outras igrejas, mas dentro da minha igreja eu tenho que servir ao Senhor, ao Senhor primeiramente, e as pessoas da minha igreja como obreira, simplesmente como eu fui chamada pelo Senhor. Tem muitos servos do Senhor perdendo guerra para o inimigo simplesmente porque quer usar dentro da guerra coisas que não é para usar, títulos que não é para usar. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor está mandando eu falar. Você ainda não venceu a essa guerra, você ainda não conseguiu vencer a este inimigo, porque talvez você está usando coisas que não é sua e não pertencem a você. Deixa de lado. Tem responsabilidade que é somente dos pastores.
Tem campos que somente eles vão entrar. É igual dentro de casa. Tem responsabilidade que é somente dos pais. Outras são dos filhos. Os filhos não se metem naquilo que é responsabilidade dos pais. E os pais simplesmente não interferem naquilo que é responsabilidade dos filhos, mas ensinam aos filhos do que eles devem fazer. O que acontece? Davi entende isso e vai para o campo de batalha. Quando Davi ele está indo para o campo de batalha, Golias olha para ele e faz como todos fazem. Começa a desdenhar de Davi. Porventura eu sou algum cão para que você envie este para mim, Saul? Em algumas traduções, eu estou até me acostumando a essa, porque eu estou acostumada a ler na traduzida João Ferreira Pinto. E essa King James, a tradução é um pouco diferente. Então por isso às vezes eu começo a gaguejar, porque eu tô na minha cabeça com a outra tradução. E em outras traduções, simplesmente Saul vai olhar e vai falar assim: um menino? Você está simplesmente enviando para a guerra um menino, Saul? Você não tem, vamos dizer, me perdoe o termo que eu vou usar, mas você não tem vergonha na tua cara, não? Tantos homens de guerras preparados aí dentro do arraial. Você pega um menino, simplesmente manda esse menino com um alforje, com uma sacola, e dentro dessa sacola tem pedra, Saul. Saul, me respeita, porque eu sou um homem, eu não sou qualquer homem, eu sou um homem de guerra, Saul. Ele está dizendo: Saul, eu vou acabar com esse menino dentro desse campo. E o que me chama a atenção é que eu sempre aprendi que servo de Deus, ele não é abusado. Deus, ele não suporta abuso. Deus não gosta de abuso. Deus não gosta de alguém simplesmente que se levanta com abuso. Mas Deus, ele ama um servo dele que seja ousado. Porque abusado é diferente de ousado. Ousadia simplesmente não tem nada a ver com uma pessoa que é abusada. Porque quem é ousado tem medo, muitas das vezes. Mas mesmo com medo ele vai, porque ele sabe que ele é capaz de romper e de vencer aquele ciclo. É tipo aquilo assim, de você estar dentro de uma situação, de um problema, e você sabe que o Deus que você serve é capaz de fazer aquilo por você, e você olha, simplesmente ergue a sua voz em oração e fala: Senhor, eu sei que foi o Senhor que me colocou aqui dentro, mas eu também reconheço, aumenta a voz e fala que o Senhor vai me tirar dessa situação. Você não está sendo abusado, mas você está sendo ousado em reconhecer que Deus pode fazer isso por você. Davi olha para o gigante, já estou terminando, e ele fala para o gigante assim, o gigante fala para Davi: vem até a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tem desafiaste. Davi simplesmente responde para o gigante aquilo que ele fala lá no início. Aí o que acontece? Eu estava dentro da minha casa e eu falei: Senhor, Davi é um menino, a estatura dele diante do gigante era muito pequena. Por que Davi não temeu ao gigante? E eu fiquei perguntando, e eu lembro que eu fui para a igreja, e eu estava na igreja, nós estamos numa campanha, em 1 Samuel capítulo 17, verso 51, e enquanto a pastora estava ministrando, eu falei: Senhor, por que Davi não temeu o gigante? Eu quero saber, eu sei que o Senhor está com ele, mas eu preciso que o Senhor me mostre porque Davi não temeu ao gigante. Além dele saber que o Senhor estava com ele dentro daquela situação, eu sei que Davi simplesmente, ele viu algo simplesmente antes que não deixasse ele temer diante do gigante.
E o Senhor começou a me lembrar, lembra? Que antes da gente simplesmente passar por alguma coisa muito grande ou de grande impacto na nossa vida, seja ministerial ou qualquer outra área da nossa vida, o Senhor, Ele fala assim comigo muitas das vezes, sabe? Grita dentro de mim. Somos preparados por algo antes. Passamos por uma situação que a gente olha muitas das vezes e fala, é desprezível demais, é pequeno demais, mas está nos preparando para algo grande mais à frente, de grande impacto. É de grande impacto, mas não te mata por quê? Porque você foi preparado pelo pequeno muitas das vezes. O que acontece? O Senhor começou a falar comigo assim, Thaisa, Davi não teme ao gigante, porque antes dele guerrear com um gigante grande, Davi venceu guerras pequenas no campo que ninguém mais viu. Davi foi preparado dentro do campo, simplesmente cuidando de ovelhas, simplesmente com guerras pequenas que ninguém reconheceria, mas eu reconheci. Davi fala simplesmente em uma das suas falas. Conhecemos muito bem esse texto quando ele se apresenta. E ele olha para Samuel e fala: vindo um urso, conhecemos isso, para tentar matar as ovelhas, o que ele fala? Ele correu, simplesmente o que ele faz? Ele mata o urso. Logo depois se levanta um leão para matar as suas ovelhas. O que ele faz? Ele se levanta e vai em direção e mata um leão. O que me chama a atenção que o Espírito Santo de Deus gritou no meu coração, porque o Senhor falou que enquanto Davi simplesmente olhava para o gigante, ele via o gigante, ele é só grande, mas no gigante eu vejo a força que o urso tem e simplesmente um bramido que o leão carrega. E isso é fácil demais, sabe por quê? Porque no anonimato eu lutei simplesmente com o leão sozinho, eu matei o urso sozinho. Quem será esse gigante para me matar aqui agora? Eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão, e agora eu lutarei com o gigante, e ele vai cair também. É por isso que Davi não teme diante do gigante. Você está dizendo para mim que Davi, ele viu o urso e o leão? Não estou botando isso na Bíblia não, mas é algo que o Senhor compartilhou comigo e eu quero passar para a igreja. Muitas das vezes você não teme ao seu inimigo porque você já viu na afronta passada, na guerra passada, eu também fui afrontada. Na afronta passada, também jogaram isso na minha cara. Na luta passada, também se levantaram com uma estratégia nova. Isso daí, o deboche eu já passei, a perseguição eu já passei, a calúnia eu já passei, o afrontamento eu já passei. E uma coisa que me chama a atenção, meu querido irmão, Thaisa, mas era um menino. O que me chama a atenção, que tem estratégias de guerra que Deus dará ao menino, sabe por quê? O menino tem paciência para ouvir aquilo que homem cascudo, maduro, não tem capacidade de ouvir. O menino tem coragem de guardar aquilo que homem maduro não tem coragem de guardar. É por isso que Deus dá estratégia de guerra para o menino vencer e não o homem maduro. Porque um homem maduro não tem paciência para ouvir instruções de guerra, sabe por quê? Porque ele já foi instruído quando era mais novo. Mas o menino não. O menino, ele está cheio de vigor, cheio de força, doido para guerrear. E ele quer ouvir instruções. É um ministério novo, são pastores novos, é liderança nova. Mas liderança que tem competência simplesmente de renunciar e obedecer aquilo que foi dado a ele. É por isso que vence guerra, que vamos dizer que liderança antiga não consegue vencer.
que pastores mais velhos não conseguem vencer, porque não estão disponíveis a receber, não estão disponíveis a aceitar, não estão disponíveis a abraçar, não estão disponíveis para entrar na guerra. Enquanto você vem gritando, demonstrando a tua força, eu me levanto, mas eu me levanto com Deus, com estratégia para te matar. E hoje mesmo, o Senhor entregará a tua cabeça na minha mão. Gigante. Terminando? Filme, já viu aquele filme de terror? Que as pessoas, você tem a disponibilidade, chega a dar raiva de matar o perseguidor. Vai lá, bate com alguma coisa na cabeça, na nuca. Você sabe que a pessoa está desmaiada por um momento, mas que daqui a pouco ela vai levantar. E que ela vai levantar justamente para poder te matar. O que Davi simplesmente está falando aqui é simplesmente o seguinte: eu vou te dar um golpe, mas esse golpe não é para te desmaiar ou te distrair. Esse golpe é para te matar e arrancar da raiz aquilo que não é para estar no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Hoje o Senhor ele te dá uma estratégia para você arrancar de vez da raiz aquilo que não é para estar na onde você está. Desafiou ao exército do Deus vivo. Desafiou ao exército do Deus vivo? Não. Não somente. Desafiou ao Deus vivo. Você acha que Deus só vai querer distrair? Não. Ele está dizendo nesta manhã: arranca com raiz de tudo aquilo que não é para estar. Mata de vez esse gigante. Talvez o gigante, a cabeça simplesmente do gigante, era para mostrar simplesmente o quê? Não vai ter mais força para voltar. Não tem como mais voltar. Uma coisa que você só distrai, quando volta, meu irmão, volta com muita força. Se o gigante simplesmente não tivesse sido morto por Davi, e Davi não tivesse arrancado a sua cabeça, porque quando Davi, gente, uma pedra do ribeiro, que foi preparada no ribeiro, porque não poderia ser qualquer pedra. Davi poderia pegar qualquer pedra numa esquina, vamos dizer assim, mas Davi sabia que a pedra que mataria o gigante teria que ter um formato certo. Porque o tiro que Davi daria com o alforje teria que ser certeiro. Teria que matar o gigante. E pedra, muitas das vezes, que tem, vamos dizer, ponta, que é toda desproporcional no seu tamanho, não consegue receber força para alcançar o alvo. Então Davi sabia que pedra que mataria o gigante já tinha sido preparada para ele. E essa pedra estava dentro do riacho. Vamos dizer, armas que o Senhor te dará para vencer guerras que você vivenciará ou está vencendo, você não encontrará em qualquer lugar, mas será um lugar estratégico. Ou seja, você não vai vencer simplesmente encontrar guerra para vencer o inimigo estando de conversinha fiada em esquina. Você não vai ter preparação ou vai conseguir guerra para vencer o inimigo conversando até 3, 4, 5 horas da manhã no WhatsApp com alguém. Não! Você ganhará guerras simplesmente orando em busca dentro de um lugar de oração. Talvez no monte o Senhor te dará direcionamento para alcançar o alvo que você precisa matar. Então, em nome do Senhor Jesus, faça como Davi. Seja humilde para reconhecer que você está num lugar de anonimato, para alcançar aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Porque daí, Deus marcou aquilo que ele tinha. A unção já estava. E uma coisa muito importante, uma vez que a unção é derramada, querido,
aonde você for, você fará diferença nesse lugar. Por causa da unção que foi derramada sobre a sua vida. Tinha vários guerreiros, mas ninguém teve a competência de vencer Golias como Davi. Por quê? Porque Davi foi ungido para isso, para guerrear. E uma vez ungido, vamos dizer, sempre ungido, aquilo que Deus tem sobre a sua vida não será e não é revogado. Amém? Que o Senhor Jesus, Ele abençoe a sua vida. Que Ele abençoe a tua casa, te faça prosperar e que faça você alcançar grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus e assim agradeça a minha rica oportunidade.